Olá, boa noite. Boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, autoriza investigação contra o senador Aécio Neves, do PSDB, sobre CPI dos Correios. O juiz Sérgio Moro manda intimar Eduardo Cunha no Rio e dá 10 dias para ele se defender na ação sobre contas na Suíça. Procurador eleitoral aponta 53 milhões de reais da campanha Dilma Temer sem comprovação de serviços. Dinheiro suspeito nas eleições passa de R$1 bilhão. Um beneficiário do Bolsa Família doou 75 milhões. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. No Mulheres dessa terça, você fica por dentro de tudo que precisa saber antes de contratar um plano de saúde. Tem ainda uma receita de torta de cebola roxa, artesanato com Marcelo Dargan e as fofocas dos famosos com Tia e Zé Armando Vanucci. Isso tudo e muito mais, só Mulheres, nesta terça, 14h. Uma avenida em Guarulhos, na Grande São Paulo, é palco constante de rachas que, segundo moradores, já deixou mortos. Só este ano, o Detran de São Paulo já fez 177 autuações deste tipo de crime em todo o estado. Teve uma vez, no sábado, eles desceram a milhão aqui, aí acertaram o motoqueiro lá no cruzamento. Foi a namorada do rapaz que morreu. O triste episódio aconteceu nesta avenida de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela cruza o principal acesso ao aeroporto internacional mais importante do país. O evento ganhou até um apelido, Racha Atacadão, em referência a um hipermercado que fica no mesmo endereço. Os praticantes filmam e publicam os vídeos na internet. As disputas acontecem nas madrugadas de quinta-feira, sábados e domingos. Inclusive já teve acidente de morrer 3 pessoas já aqui. Segundo os moradores e vizinhos aqui do bairro, os rachas acontecem há pelo menos 10 anos aqui e começaram logo após a avenida ter sido pavimentada. E ali no asfalto a gente nota até algumas marcas deixadas pelos veículos. Muitos carros são tunados, adaptados em oficinas improvisadas para que em poucos segundos atinjam uma velocidade desproporcional para a potência original do veículo. Nem mesmo as blitzes são capazes de pôr fim a esta atividade perigosa. A polícia intervém, mas depois vai embora e volta tudo que era normal de novo. Só este ano, o Detran de São Paulo fez 177 autuações de rachas em todo o estado, 8 delas na capital. O motorista está sujeito a uma multa de R$ 1.915,38, além da suspensão da carteira de habilitação. O infrator também pode ser preso. Falta vontade política, porque é de longe sabido onde esses pegas ou essas corridas não autorizadas acontecem. Procurada, a Polícia Militar não se manifestou até a exibição da reportagem.
Motorista perde o controle do carro e atropela fiéis no Templo de Salomão, da Igreja Universal no Brás. 2 pessoas morreram. A imagem mostra o momento em que o carro avança sobre as pessoas que esperavam para entrar no templo e só para quando bate na parede. A motorista abre a porta e sai correndo. 7 pessoas foram atropeladas. 2 ficaram presas entre o carro e a parede e morreram. A esteticista Rosimeire Rodrigues Gunter e a policial aposentada Iraci da Silva Fabri, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A motorista Dilza Maria Chianca foi presa em flagrante e vai responder por homicídio e lesão corporal, ambos os crimes classificados como culposos, quando não há intenção de matar. Na delegacia, Dilza alegou que o câmbio, que é semiautomático, apresentou problema. Segundo ela, o carro acelerou sozinho. Disse ainda que sabia do defeito e que já tinha, inclusive, comunicado à concessionária da marca. No boletim de ocorrência, o delegado afirma que, se essa versão for comprovada, fica demonstrada a imprudência, já que, mesmo sabendo que o carro estava com problema, a motorista arriscou sair com ele. Diz ainda que, pelas imagens, fica evidente que ela foi imperita no manuseio do câmbio, o que causou o acidente. Uma semana depois de ser encontrada no interior de São Paulo, Kelly Cristina de Arruda Martins, que estaria grávida, continua em silêncio. Pois é, a polícia ainda aguarda um laudo médico que comprove a gestação para definir os próximos passos da investigação. Kelly Cristina de Arruda Martins, de 37 anos, ficou conhecida nos últimos dias como a grávida do Uber. Ela desapareceu no dia 30 de setembro após utilizar o aplicativo. 10 dias depois, foi encontrada em um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo. Desde então, Kelly não conversa com os familiares. Na semana passada, nossa equipe conversou com a mãe dela, Sandra. Hoje, voltamos à casa da família. Sandra nos recebeu no portão. Ela não fala nada não, tá nada. Quieta no canto dela. Tá quieta. Entendeu? Agora é só aguardar para ver o que vai dar, né? Quando desapareceu, Kelly estaria grávida de 9 meses e o nascimento da criança estava previsto para a última quarta-feira, dia 12. E o neném? Também não sei de nada. Não teve, mas não teve. Era para vir dia 12, né? Não teve. Entendi. Muitos vizinhos, como Dona Irceia, conhecem a família há 30, 40 anos. Para eles, a gravidez de Kelly ainda é um mistério. É estranho, porque de repente, como ela é gordinha, a gente fala, tá grávida, mas quase não parece a pessoa gordinha, né? Não parece, né? Kelly fez um exame para comprovar se de fato estava grávida e o resultado só deve sair em pouco menos de um mês. Caso seja comprovado que Kelly deu à luz nos últimos dias, a investigação será descobrir o paradeiro do bebê. A delegada responsável não quis gravar entrevista, mas contou que se o exame comprovar que não houve gravidez, o caso será encerrado. A delegada contou ainda que a cunhada de Kelly foi intimada a depor e também disse que recebeu ameaças via mensagens de texto no celular, mas não provou, alegando ter apagado os arquivos. Dezenas de detentos escaparam durante motim no Hospital Psiquiátrico de Custódia André Teixeira Lima, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os presos colocaram fogo em vários pavilhões do presídio que abriga o hospital. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, ao menos 55 detentos fugiram. A polícia conta com a ajuda de helicópteros para tentar encontrar os presos. 18 já foram recapturados. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o presídio abriga 446 internos. O Hospital de Custódia é destinado ao tratamento psiquiátrico de detentos que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, homens e mulheres. Também há presos provisórios e em medida de segurança. Brigas entre facções criminosas deixam 18 mortos em Rondônia e em Roraima. 10 presos morreram na penitenciária agrícola Monte Cristo, em Roraima. A briga começou ontem à tarde entre detentos de facções rivais. Familiares dos detentos chegaram a ser feitos reféns na unidade. Os presos estavam armados com facas e pedaços de madeira. Os reféns em Roraima foram liberados no começo da noite de ontem.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, classificou a situação de gravíssima, mas disse que até o momento a presença da Força Nacional de Segurança não foi solicitada. Procuradoria-Geral Eleitoral endossa a investigação do TSE e coloca sob suspeita 53 milhões de reais pagos pela campanha Dilma Temer em 2014. Ao todo, 4 gráficas estão sendo investigadas. Os vizinhos dizem que o prédio está fechado faz tempo. Tentamos tocar, mas ninguém apareceu. Tem movimento aqui? Não tem nada. Não, hoje não. Nada. Abandonado. Abandonado. Eu tenho mais ou menos quase um ano aí na firma, nunca vi gente trabalhando aí não. Nós estamos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aqui ficava a sede da Gráfica Focal, uma das 3 empresas do ramo que foram contratadas na campanha de Dilma Rousseff e do vice Michel Temer na corrida eleitoral pela presidência da República em 2014. As 3 gráficas e seus sócios estão sendo investigados na ação que pede a cassação da chapa por suposto abuso de poder político e econômico na disputa. Uma vizinha da empresa, que preferiu não ser identificada, contou que a gráfica mudou de endereço pouco depois da campanha e que aqui eram muitas as encomendas. Tinha época que tinha até 100 funcionários. Eles trabalhavam muito para o PT. Fazia camiseta, fazia milhares de serviços para o PT. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a quebra de sigilo bancário da Focal Confecção e Comunicação Limitada, da VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior Limitada, da rede Seg Graphic e Editora Eireli e de todos os seus sócios. As 3 empresas receberam juntas 53 milhões de reais da campanha petista. Mas o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral entendeu que as empresas não apresentaram documentos que comprovassem em sua totalidade a entrega dos produtos e serviços contratados pela chapa Dilma Temer. A decisão foi feita com base em um laudo pericial, em notas fiscais e documentos apresentados pelas empresas. Um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral endossou a decisão do TSE. O texto assinado pelo procurador eleitoral Nicolau Dino diz que as gráficas não demonstraram capacidade para executar os serviços supostamente contratados, nem comprovaram a efetiva prestação de serviço. E concluiu que, não tendo havido a comprovação da efetiva prestação de contas dos serviços contratados, crucial é saber qual o destino dos recursos transferidos às empresas. Também tentamos contato com as outras 2 empresas. Neste endereço, na Zona Norte, fica a VTPB. A sala é alugada. A proprietária não quis gravar a entrevista, mas informou que o local é usado como um depósito de papel pelos donos da gráfica. Os comerciantes vizinhos dizem que é raro ver qualquer tipo de movimentação no local. A rede Seg Gráfica, na Zona Sul de São Paulo, foi a única que encontramos em funcionamento. O dono não estava. Por telefone, o advogado da empresa falou que responderia em nota. Só por escrito, então. Você não gravaria uma entrevista comigo? Se o TSE julgar as contas de campanha de Dilma Temer ainda este ano e condenar a chapa, novas eleições para presidente da República serão realizadas pelo voto direto. Se houver condenação a partir do ano que vem, a eleição se dará de forma indireta pelo Congresso Nacional. Se a ex-presidente Dilma Rousseff for condenada pela Corte Eleitoral, se tornará inelegível por 8 anos, pena da qual se livrou no processo de impeachment. O PT afirma que todas as operações financeiras foram feitas dentro da lei. A defesa de Dilma nega que a campanha tenha sido abastecida com recursos ilícitos. Os advogados de Temer pedem que as contas de campanha dele e de Dilma sejam analisadas de forma separada. A rede Seg Gráfica confirmou que forneceu material gráfico à campanha de Dilma e alega que todo o material produzido teve emissão de nota fiscal. As demais gráficas foram procuradas, mas até o momento não se manifestaram. Um levantamento do Tribunal de Contas da União com dados do Tribunal Superior Eleitoral mostra uma série de doações suspeitas às campanhas deste ano. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais apresentam irregularidades. Isso é mais da metade do valor arrecadado pelos candidatos. Um beneficiário do Bolsa Família doou 75 milhões de reais para uma campanha. Os nomes não foram divulgados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Uma das grandes iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições municipais deste ano foi o aperfeiçoamento da fiscalização das prestações de contas dos partidos e dos candidatos. Em vez de fazer o controle a posteriori, como antes,
o TSE resolveu periciar a contabilidade das campanhas ainda no curso da disputa. Cada balanço parcial corresponde a um susto. Hoje foi divulgado o levantamento mais recente. As doações suspeitas já somam 1,4 bilhão de reais. Isso é mais da metade de tudo que foi doado na campanha, 2,2 bilhões. Há no levantamento coisas estarrecedoras. 2 exemplos. Uma empresa de produção de eventos recebeu 3,5 milhões por serviços prestados na campanha. Essa empresa pertence a um beneficiário do Bolsa Família. Outro cliente do programa assistencial do governo aparece como doador de 75 milhões de reais. Não é 75 mil, são 75 milhões de reais. Está na hora de evoluir da apuração para a punição. Tradicionalmente, a Justiça Eleitoral não costuma aproveitar as oportunidades para punir fraudadores. Na verdade, muitas vezes a Justiça Eleitoral é a oportunidade que os fraudadores aproveitam. Chegou a hora de virar esse jogo. Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a aprofundar as investigações sobre um possível envolvimento do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, com suposta adulteração de dados da CPI dos Correios. Mendes determinou a quebra do sigilo do Banco Rural e que a instituição apresente cópias de todos os documentos impressos e eletrônicos encaminhados à CPI, ativa entre 2005 e 2006. O ministro autorizou ainda que os investigadores analisem um vídeo que registra a retirada de documentos dos arquivos da CPI no mesmo dia em que foi anunciada a abertura de inquérito contra Aécio. Em delação premiada, o senador cassado Delcídio do Amaral acusou o Tucano de envolvimento numa operação para manipular dados bancários e fiscais enviados pelo Rural à CPI dos Correios. Aécio Neves disse que a decisão de Gilmar Mendes ajuda na transparência do processo. 2 grupos se juntaram aqui na Avenida Paulista agora à noite para protestar contra medidas do governo Michel Temer. Um grupo organizado pelas redes sociais se concentrou no vão livre do MASP para protestar contra a PEC 241, de autoria do governo, que determina um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O texto está em discussão no Congresso Nacional. Os manifestantes seguiram em caminhada, interditando a Avenida Paulista, o que complicou o trânsito. Na esquina com a Rua Augusta, em frente ao prédio do escritório da Presidência da República, se uniram a integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto que protestavam pela manutenção de políticas públicas habitacionais, como o programa Minha Casa Minha Vida. Juntos, os manifestantes seguiram rumo aos Jardins, onde fica a Federação Brasileira dos Bancos. Nem a polícia nem os movimentos estimaram o número de pessoas. Os ônibus foram desviados da Avenida Paulista para as alamedas paralelas. O juiz Sérgio Moro mandou para a Justiça Federal do Rio de Janeiro a intimação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que terá 10 dias para apresentar a defesa. Cunha é réu na Justiça Federal do Paraná, acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O processo, que estava no STF, foi transferido para Moro após Cunha ser cassado no dia 12 de setembro e perder o foro privilegiado. A defesa do ex-deputado diz que só vai se manifestar nos autos do processo. Cláudia Cruz, mulher de Cunha, também é ré no Paraná e responde por lavagem de dinheiro e evasão de divisa. De acordo com as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com o dinheiro de propina, cerca de $1,5 milhão de dólares recebidos pelo marido. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concede perdão à pena do ex-ministro José Dirceu no mensalão petista. Mesmo assim, Dirceu vai continuar preso pela condenação na Lava Jato. Barroso é o relator das execuções penais do mensalão petista no Supremo. Ele atendeu parecer favorável à extinção da pena feito pela Procuradoria-Geral da República. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão no caso. Ele passou a cumprir a pena em novembro de 2013, depois de se esgotarem as possibilidades de recurso. Em agosto do ano passado, quando estava em prisão domiciliar, Dirceu foi novamente
novamente detido, desta vez na Operação Lava Jato. Ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão no caso de corrupção na Petrobras. Dirceu vai permanecer preso no Complexo Médico Penal, na região de Curitiba. Delator da máfia da merenda diz que os pagamentos de propina eram dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o delator Marcel Ferreira Júlio, que atuava como lobista da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, contou em delação que 2 ex-assessores do deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, recebiam propina na entrada, na área externa e até no restaurante da Assembleia. Capês é o presidente da casa. Os 2 assessores, segundo a delação, seriam Jeter Rodrigues Pereira e José Marivaldo dos Santos. A máfia da merenda, investigada desde janeiro pela Operação Alba Branca, é um suposto esquema de fraudes e desvios em contratos firmados entre a COAF, prefeituras e a Secretaria da Educação do governo Alckmin. O esquema também é alvo da CPI da merenda, que acontece na Assembleia Legislativa. Parte da investigação, relativa a 2 contratos de fornecimento de suco de laranja, que totalizam quase 11 milhões e meio de reais, tramita no Tribunal de Justiça, porque apura o envolvimento de Capês, que tem foro especial. A suspeita é de que ele intercedeu junto ao governo em favor da cooperativa em troca de propina. De acordo com o delator, os pagamentos aos então assessores de Capês foram em dinheiro vivo e aconteceram ao longo de 2015. À medida que o Estado pagava pelo suco fornecido, membros da cooperativa, que fica em Bebedouro, no interior paulista, viajavam para São Paulo rumo aos encontros na Alesp. Segundo a Folha, Marcel Ferreira Júlio também reafirmou em depoimento ao tribunal o que já tinha dito ao Ministério Público, que parte da propina pagou despesas da campanha de 2014 de Fernando Capês. O deputado Fernando Capês afirmou em nota que repudia com indignação a tentativa de envolverem seu nome com a Operação Alba Branca. E que todas as testemunhas têm esclarecido que seu nome foi usado por terceiros e que o delator Marcel Ferreira Júlio, em um trecho do depoimento, afirma que nunca tratou de dinheiro diretamente com ele, Capês. Já os ex-assessores do deputado tucano, Jeter Rodrigues Pereira e José Marivaldo dos Santos, não se manifestaram. E o presidente Michel Temer chega amanhã ao Japão na primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao país em 11 anos. Hoje cedo, ele encerrou seus compromissos na Índia. Temer se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e com empresários dos 2 países. Foram assinados acordos comerciais e fechadas parcerias nas áreas farmacêutica e agropecuária. No fim de semana, líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul realizaram a 8ª cúpula do BRICS, com acordos nas áreas de pesquisa agrícola, meio ambiente e facilitação de comércio. Por determinação da Justiça, a deputada cassada Vanessa Damo, do PMDB, foi afastada da superintendência do IBAMA em São Paulo. O juiz federal Marco Aurélio de Mello Castriani acatou uma ação popular movida pelo advogado Ricardo Amin Abraão Nacli e endossada pelo Ministério Público Federal em São Paulo, que questionava a nomeação de Vanessa pelo presidente Michel Temer em julho deste ano. Analistas do mercado financeiro estão mais otimistas quanto à inflação deste ano. Já em relação ao PIB, a previsão do mercado piorou segundo o boletim de focos divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA recuou de 7,04% para 7,01% em 2016. E agora a estimativa para o PIB passou de um encolhimento de 3,15% para uma queda ainda maior, de 3,19% também este ano. E vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os últimos dados de inflação reforçaram muito a possibilidade de corte na taxa básica de juros na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Como vimos, o mercado continua reduzindo as projeções. Teve até a novidade do corte dos preços de combustíveis. Por menor que seja o impacto, a gasolina entra no cálculo do IPCA, que é a inflação oficial. Se o Banco Central mantém os juros básicos no nível atual, em 14,25% ao ano, com inflação em baixa, na prática,
está elevando os juros reais, o que afeta o potencial de reação da economia. Os juros cobrados dos consumidores e empresas são muito maiores que a taxa básica, mas um corte dessa taxa referencial pode induzir um movimento de baixa também na ponta final. E não é só a expectativa de queda da inflação que dá espaço para a redução dos juros. Também tem o ajuste das contas públicas, outra condição colocada pelo BC. As contas ainda estão muito ruins, com um déficit histórico. Mas a votação da PEC dos gastos na Câmara foi um passo importante para o ajuste. Tem mais, com esse quase consenso do mercado, de consultorias, de que já é hora de o Banco Central começar a cortar os juros, perde força a necessidade de ser mais conservador para recuperar credibilidade. Credibilidade que ficou abalada pelas interferências do governo anterior, da própria presidente Dilma nas decisões sobre os juros. A conjuntura atual dá espaço para os juros caírem. A dúvida maior é se o corte será de 0,25 ou de meio ponto. Se não houver corte, o Banco Central vai provocar decepção, até mesmo entre os mais conservadores. Eu volto na quinta, até lá. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia em alta de 1,5%, passou dos 62.500 pontos. Foi a terceira alta seguida e o maior valor de fechamento desde 3 de janeiro de 2013. O resultado de hoje foi puxado principalmente pelo desempenho positivo das ações da Petrobras, da mineradora Vale e dos bancos. E São Paulo teve hoje o dia mais quente do ano, fez 35,2 graus. Uma massa de ar quente está afastando as nuvens mais carregadas e mantendo esse calorão. Vamos ver os detalhes da previsão para amanhã com Mariana Armentano. Ao longo dessa semana, a recomendação é usar roupas leves para encarar altíssimas temperaturas. Com uma grande massa de ar quente atuando aqui no Sudeste, o dia amanhã será de muito sol, pouca chuva, só pancadas rápidas e isoladas e calor extremo, principalmente à tarde, em todo o estado de São Paulo. A máxima chega a bater na casa dos 38 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto e em Araraquara vai fazer até 37 graus amanhã. E em Campinas e em São José dos Campos, a máxima vai ficar em torno dos 35 graus. A capital paulista também não vai escapar desse calorão, não. Nessa madrugada, teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 33 graus, com chuvas pontuais. Aí na quarta-feira a máxima se mantém e faz mais calor ainda na quinta, com mínima de 21 e máxima prevista de 34 graus. Um trem descarrilou na chegada à estação Capão Redondo da linha 5 Lilás do metrô aqui em São Paulo. Segundo o metrô, por volta das 3 da tarde, os 2 primeiros eixos do trem descarrilaram e a composição foi esvaziada por uma passarela de emergência. Não houve feridos. A estação foi fechada e os trens estão circulando até agora apenas no trecho entre Campo Limpo e Adolfo Pinheiro. Ônibus da Operação Paes estão transportando os passageiros entre as estações Campo Limpo e Capão Redondo. As causas do acidente ainda serão apuradas. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, até amanhã, Gabriel. Amanhã, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e fique agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã, 10 horas, hein? Até lá.